Capítulo 10. Sob o orvalho do céu. Missionário e pregador Charles Spurgeon dizia o seguinte: uma brilhante bênção que a oração particular traz ao ministério é algo indescritível e inexprimível, uma unção do Espírito Santo. Se a unção que trazemos não vier do Senhor dos Exércitos, somos enganadores, desde que só na oração podemos obtê-la. Continuemos persistente, constante e fervorosos na súplica. Coloquemo-nos o novelo de lã na eira da súplica até que fique molhado com o orvalho do céu. Alexandre Knox, um filósofo cristão dos dias de Wesley, não um adepto, mas um grande amigo pessoal de Wesley, com muita simpatia espiritual para o movimento wesleyano, escreve: é estranho e lamentável, mas verdadeiramente creio que, a não ser entre os metodistas e os clérigos metodistas, não há muita pregação interessante na Inglaterra. O clero, em geral, perdeu totalmente essa arte. Há, penso eu, nas grandes leis do mundo moral, uma espécie de entendimento secreto com as afinidades químicas entre a verdade religiosa corretamente promulgada e os sentimentos mais profundos do espírito humano, onde um se manifesta devidamente, o outro responderá: não ardia em nós o coração? Mas esse sentimento devoto é indispensável ao orador. Ora, sou obrigado a estabelecer da minha própria observação que esta, ou quentil, como os franceses bem o denominam, está mais na convenção metodista do que na igreja do Estado da Inglaterra. Isto e só isso parece realmente ser o que enche as casas metodistas. Rara faz as igrejas do Estado. Eu não sou, como verdadeiramente penso, um entusiasta. Sou anglicano, muito sincero e de coração, e um discípulo humilde da escola de Warley e Boyle, de Bunnet, em Langham. Agora devo asseverar que quando eu estiver nessa cidade, há 2 anos atrás, não ouvi nenhum pregador que me falasse com os meus próprios e grandes mestres, a não ser os que são considerados metodistas. Agora estou desenganado de procurar um átomo de instrução de coração em outro qualquer lugar. Os pregadores metodistas, embora eu não possa aprovar sempre todas as suas afirmações, difundem com maior convicção essa religião verdadeira e pura. Eu senti um verdadeiro prazer no último domingo. Posso dar testemunho de que o pregador falou realmente as palavras da verdade e sobriedade. Não havia eloquência. O homem honesto nunca sonhou com tal coisa. Mas havia coisa muito melhor: uma comunicação cordial, de verdade, vitalizada. E eu digo vitalizada porque aquilo que ele declarou aos outros era impossível não sentir que ele próprio o vivia. Essa unção é a arte de pregar. O pregador que nunca teve essa unção nunca teve a arte de pregar. O pregador que perdeu essa unção perdeu a arte de pregar. Qualquer outra arte que ele possa ter ou reter: a arte de pregar sermões, a arte de eloquência, a arte de grandes e claros pensamentos, a arte de agradar ao auditório. Sem essa unção, terá perdido a divina arte da pregação. Essa unção torna a verdade de Deus poderosa e interessante.
cativa e atrai, edifica, convence e salva. Essa unção vitaliza a verdade revelada de Deus, torna-se ar viva e vivificante, ainda que seja a verdade de Deus. Quando transmitida sem essa unção e superficial, morta e mortífera, embora abunde em verdade, embora embrandecida pela lógica, embora poderosa pelo zelo, sem essa divina unção ela traz a morte e não a vida. Spurgeon diz: e penso, quanto não seria necessário martelar a nossa cabeça antes de poder explicar plenamente o que significa pregar com unção. Mas aquele que prega sente a sua presença, e aquele que ouve logo sente a sua ausência. Samaria, em estado de fome, representa um discurso sem unção. Jerusalém, com sua festa de fartura, cheia de tutano, pode representar um sermão enriquecido com ela. Qualquer um sabe o que é a brisa da manhã, e quando as pérolas orientais abundam em cada folha da grama. Mas quem pode descrevê-la, e muito menos produzi-la? Tal é o ministério da unção espiritual. Sabemos o que ela é, mas não podemos defini-la. Imitá-la pode parecer fácil, mas representa uma grande tolice. Unção espiritual é uma coisa que não se pode fazer, e imitá-la é uma indignidade. No entanto, ela é, em si mesma, inestimável e é necessária acima de qualquer medida, se desejamos edificar os crentes e conduzir pecadores a Cristo. A unção é algo indefinível e indescritível, que um velho pregador escocês de renome descreve assim: há algumas vezes algo na pregação que não pode ser descrito, nem com pena, nem com palavras, o que é ou de onde vem, mas que com uma violência suave penetra no coração e nos sentimentos e vem diretamente do Senhor. Mas se há algum meio para obter tal coisa, é pela disposição celestial do orador. Nós a chamamos unção. Essa unção é que torna a palavra de Deus viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É essa unção que dá às palavras do pregador penetração, agudeza e poder, e que cria tal impacto e agitação em muitas congregações mortas. As mesmas verdades têm sido anunciadas com tal rigor da letra, tão macias quanto o óleo humano pode torná-las, mas não tem sinal de vida nem de pulsação. Todas são tão pacíficas como os túmulos e os mortos. Quando o mesmo pregador recebe o batismo dessa unção, está nele o sopro divino e a letra da palavra foi embelezada e inflamada por esse poder misterioso, e as palpitações da vida começam. Vida que recebe ou vida que resiste. A unção penetra e convence a consciência e quebranta o coração. Essa unção divina é característica que separa e distingue a verdadeira pregação do Evangelho de todos os outros métodos de apresentar a verdade, que produz um grande abismo espiritual entre o pregador que a tem e o pregador que não a tem. Sustenta e impregna a verdade revelada com toda a energia de Deus. Unção é simplesmente colocar Deus em sua própria palavra e sobre o seu próprio pregador. Pela oração poderosa e pela oração contínua, ela se torna toda potente e pessoal para o pregador. Inspira e esclarece o seu intelecto,
dá penetração, poder e influência. Dá ao pregador o poder do coração, que é maior do que o poder da mente. Ternura, pureza e força flui do seu coração por meio dela. Essa unção produz grandeza e liberdade, plenitude de pensamento, retidão e simplicidade de expressão. Muitas vezes o ardor e equivocadamente tomada por essa unção. Aquele que tem a divina unção será ardoroso pela própria natureza espiritual das coisas. Mas pode haver uma ampla gradação de ardor sem a mínima mistura de unção. Ardor e unção parecem semelhantes sob alguns pontos de vista. O ardor pode ser facilmente tomado por unção. É necessário um olho espiritual e um discernimento espiritual para discriminá-los. O ardor pode ser sincero, sério, ardente, perseverante. Dispõe-se a fazer as coisas com boa vontade. Persegue-as com perseverança. Insiste nelas com ardor. Põe as forças nelas. Mas todas essas forças nada mais são do que forças humanas. O homem está nele. O homem inteiro, com tudo aquilo que é de sua vontade e seu coração, do cérebro, do gênio, do seu trabalho, do plano e de suas palestras. Ele tomou para si alguns propósitos que o dominou e persiste para dominá-lo. Pode não haver nada de Deus nele, pode haver pouco de Deus nele, porque nele há muito do homem. Pode apresentar todos os argumentos na defesa do seu sincero propósito que agradam, ou tocam e movem, ou abatem com convicção de sua importância. Em todo esse ardor, pode mover-se ao longo dos caminhos terrenos, sendo propulsionado só pelas forças humanas, seu altar, feito pelas mãos terrenas e o seu fogo aceso com chamas terrenas. Disse que um famoso pregador dotado de talento, que cumpria a escritura segundo seu gosto e propósito, que chegou a ser muito eloquente com sua própria exégese. Os homens que assim tornam-se excessivamente ardorosos com seus próprios planos ou movimentos. O ardor pode ser egoísmo simulado. O que é a unção? É o indefinível na pregação, que faz a pregação. É aquilo que distingue e separa a pregação de todos os discursos meramente humanos. É o divino na pregação. Ela torna penetrante a pregação para aqueles que necessitam da iluminação. Ela destila como orvalho sobre aqueles que necessitam ser refrigerados. Essa unção vem ao pregador não no gabinete, mas no recinto secreto. É a destilação do céu em resposta à oração. É a mais doce exalação do Espírito Santo. Ela impregna, infunde, suaviza, filtra, apara e abranda. Leva a palavra como dinamite, como sal, como açúcar. Torna a palavra como um suavizador, um revelador e um inquisidor. Torna o ouvinte um réu ou um santo. Fala-o chorar como criança e vive como gigante. Abre seu coração e sua bolsa. São tão gentilmente, no entanto, tão fortemente como a primavera abre as folhas. Essa unção não é um dom do gênio. Não é encontrada nas escolas. Nenhuma eloquência pode pretendê-la. Nenhuma indústria pode ganhá-la. As mãos preláticas não podem conferi-la. É o dom de Deus. É o sinete conferido aos seus próprios mensageiros.
é a dignidade de cavaleiro celestial concedida aos verdadeiros escolhidos e bravos que procuram essa honrosa unção através de muitas horas de oração, com lágrimas e luta. O ardor é bom, é impressionante. O gênio é um grande dom. O pensamento brilha e inspira, mas necessita de investidura mais divina. Uma energia mais poderosa do que o ardor, gênio ou pensamento, para quebrar as cadeias do pecado, para ganhar corações extraviados e depravados para Deus, para reparar as brechas e restaurar a igreja ao seu antigo caminho de pureza e poder. Nada a não ser essa santa unção pode fazer isso. No sistema cristão, a unção é o derramamento do Espírito Santo, separando-nos e qualificando-nos para o trabalho de Deus. Esta unção é uma divina capacitação pela qual o pregador cumpre os fins peculiares e salvadores da pregação. Sem esta unção não há um resultado verdadeiramente espiritual. Os resultados e as forças na pregação não sobrepujam os resultados de um discurso não santificado. Sem a unção, o discurso é tão poderoso quanto o púlpito. Essa unção divina sobre o pregador gera, através da palavra de Deus, os resultados espirituais que emanam do Evangelho. Sem esta unção, esses resultados não são assegurados. Muitas impressões agradáveis podem ser produzidas, mas todas elas ficam aquém do fim da pregação do Evangelho. Essa unção pode ser simulada. Há muitas coisas que se assemelham a muitos resultados que se parecem com os seus efeitos, mas elas são estranhas aos seus resultados e à sua natureza. O fervor ou a ternura excitados por um sermão patético ou emocional podem assemelhar-se com os movimentos da unção divina, mas não tem força urgente, penetrante e que quebranta o coração. Não há em seus movimentos superficiais, atraentes e emocionais o bálsamo que cura o coração. Não são radicais, nem sondam o coração, nem curam o pecado. Esta unção divina é um aspecto característico que separa a verdadeira pregação do Evangelho de todos os outros métodos de apresentação da verdade. Ela sustenta e interpreta a verdade, revelada com toda a força de Deus. Ilumina a palavra, alarga e enriquece o intelecto. Capacita-o a aprender a palavra. Qualifica o coração do pregador e trá-lo para aquela condição de mansidão, de pureza, de força e luz que são necessárias para assegurar os mais altos resultados. Essa unção dá ao pregador liberdade e grandeza de pensamento e de alma. Uma liberdade, plenitude e penetração direta da palavra que não pode ser asseguradas por nenhum outro processo. Sem esta unção sobre o pregador, o Evangelho não tem mais poder para propagar-se do que qualquer outro sistema de verdade. Este é o selo do seu caráter divino. A unção no pregador coloca Deus no Evangelho. Sem a unção, Deus está ausente e o Evangelho é abandonado às forças inferiores e insatisfatórias que a ingenuidade, o interesse ou os talentos dos homens podem criar para dar força e projeção às suas doutrinas. É nesse aspecto que o púlpito falha, mais do que em outro qualquer aspecto. Justamente nesse ponto mais importante é que ele falha. O estudo pode ter brilho e eloquência, pode agradar e encantar. O sensacionalismo ou os métodos menos ofensivos podem atrair os homens em massa.
poder mental, podem impressionar e dar força à verdade com todos os seus recursos. Mas sem essa unção, cada uma dessas coisas e todas elas serão somente como assalto das águas embravecidas sobre um Gibraltar. Borrifo e espuma podem cobrir, mas as rochas ainda estão lá sem ser movidas e inamovíveis. O coração humano não pode ser varrido da sua pureza, da sua dureza e pecado por essas forças humanas. Como essas rochas não podem ser varridas pelas ondas incessantes do oceano. Essa unção é a força de consagração em sua presença, a prova contínua dessa consagração. E é esta divina unção no pregador que assegura sua consagração a Deus e a sua obra. Outras forças e motivos podem chamá-lo para a obra, mas só esta é a consagração, uma separação para o trabalho de Deus pelo poder do Espírito Santo. É a única consagração reconhecida por Deus como legítima. A unção, a divina unção, esse derramamento celestial, é o que o púlpito necessita e deve ter. Este óleo divino e celestial, colocado sobre ele pela imposição da mão divina, deve suavizar e lubrificar o homem todo, coração, mente, espírito, até que ela o separe com uma separação poderosa de todos os motivos e objetivos terrenos, seculares, mundanos e egoístas, separando-o para tudo o que é puro e divino. É a presença dessa unção no pregador que causa excitação e agitação em muitas congregações. As mesmas verdades têm sido anunciadas na rigidez da letra, mas nenhuma comoção foi vista, nenhuma dor ou pulsão sentidas. Tudo é tranquilo, como um túmulo. Um outro pregador vem e essa influência misteriosa está sobre ele. A letra da palavra tem sido inflamada pelo Espírito. Sente-se as agonias de um movimento poderoso. É a unção que penetra e comove a consciência e quebranta o coração. A pregação sem unção torna difícil todas as coisas, torna-se secas, acres e mortas. Essa unção não é apenas uma era ou uma memória do passado, é um fato presente, notado e cônscio. Pertence à experiência do homem, assim como a sua pregação. É ela que o transforma na imagem do Divino Mestre, assim como pela qual declara as verdades de Cristo com poder. E de tanto poder do seu ministério que tudo o mais parece fraco e vão sem ela. E sua presença compensa a ausência de todas as outras forças mais fracas. Essa unção não é um dom inalienável, é um dom condicional e sua presença é perpetuada. É identificada pelo mesmo processo pelo qual foi no começo conseguida, pela oração incessante a Deus, pelo ardente anseio para com Deus, estimando-a, buscando-a com ardor incansável, considerando tudo o mais perdido e falho sem ela. Como é de onde vem essa unção? Diretamente de Deus, em resposta à oração. Só os corações que oram são os corações repletos desse óleo santo. Somente os lábios que oram são ungidos com essa divina unção. A oração, muita oração, é o preço da unção de pregar. A oração, muita oração, é a única condição para conservar essa unção. Sem a oração incessante, a unção nunca virá ao pregador. A unção, tal como humana, necessariamente colhida, sem a perseverança na oração, cria bichos.